A Igreja de Jesus Cristo é um bote salva-vidas. Se você é um observador perspicaz, você percebeu muita similaridade da experiência de navio do filme com a igreja deste tempo. De fato, nós temos o melhor navio, temos a melhor tripulação e temos os botes salva-vidas necessários para lançarmos a fim de que pessoas sejam resgatadas do mar da vida. Não adianta Deus nos dar toda a estrutura se quando lançamos apenas 3 botes salva-vida no mar. Essa conferência chamada Alcance tem por objetivo não apenas falar sobre célula, mas acima de tudo implementar a visão de Deus no nosso coração. Nós não somos um navio de prazeres. Nós não somos como o chefe daquele navio disse a alguém que construiu toda a estrutura para nos sentirmos seguros aqui dentro e não nos envolvermos caso alguns assaltantes tenham se metido em encrenca lá fora. O nosso chamado não é para termos a estrutura de um navio de prazeres, o nosso chamado é para termos a identidade de botes salva-vidas. Eu quero pensar com você, a partir do que nós já vimos nesta manhã, eu quero pensar com você sobre qual a nossa motivação. O que nos motiva? Qual a nossa razão de existir enquanto igreja de Jesus? Como eu disse na última sexta-feira, nós iniciamos esta conferência. Nós já havíamos programado realizar essa conferência presencialmente no final do mês. Os preletores já estavam contactados, de alguma forma, as passagens já tinham sido compradas por eles mesmos. Eles estariam aqui conosco no final de semana, no último final de semana, mas por conta dessa paralisação, nós chegamos à conclusão que a igreja não pode parar, e a visão que Deus tem para a nossa igreja neste tempo, ela é bela, ela é profunda e ela não pode aguardar. Há um chamado de urgência e é por isso que estamos realizando essa conferência totalmente online. A partir deste momento, nós estamos transmitindo a você de forma clara, de forma definida, de forma objetiva, para que direção nós estamos caminhando, e nós temos um objetivo em mente, como dizia o Sêneca, quem não sabe para onde vai, qualquer vento se torna favorável. Nós sabemos para onde estamos indo, nós recebemos uma visão, nós estamos focados no cumprimento dessa visão, e não existe nada que conseguirá arrancar do nosso coração o desejo de cumprirmos a grande comissão deixada por Jesus, de fazermos discípulos para Ele. Na última sexta-feira nós pensamos sobre uma igreja que enxerga além do horizonte. Uma igreja que enxerga além do horizonte é uma igreja que prega a palavra. E por que nós devemos pregar a palavra? Porque é uma ordem dada por Jesus, porque todos devem receber a mensagem de salvação, mas nós devemos pregar a palavra porque Jesus está voltando. Ontem, irmãos, que manhã enriquecedora, que manhã espetacular. Nós tivemos uma palavra de encorajamento nesse tempo de crise, dada pelo pastor Sérgio Ornung, da comunidade Água Viva em Lima, no Peru, uma igreja com mais de 8.000 células espalhadas, e é interessante que ele diz que tempo de crise, à luz de Eclesiastes 3, tempo de crise é tempo de semear, é tempo de perseverar, e é tempo também que eu esqueci o primeiro ponto que ele abordou, né? Mas assim, você pode rever a mensagem, está no canal do YouTube. Nós ouvimos sobre a grande comissão com o pastor Roberto Botrel, nós ouvimos sobre a nossa identidade enquanto igreja, nós ouvimos sobre compaixão com o pastor Elias Dantas, mas eu quero chegar nesta última celebração do Alcance 2020, olhar para você e fazer esta pergunta: qual a nossa motivação
em sermos a igreja de Jesus? Será que nós estamos motivados pela estrutura do grande navio que recebemos? Ou será que estamos motivados pela visão de sermos os botes salva-vidas que Deus deseja usar neste tempo para a salvação daqueles que estão morrendo afogados pelas águas do mar da vida, como dizia o antigo poeta? Eu quero ler esse texto com você, Apocalipse capítulo 7, e vou ler 2 versículos, versículos 9 e 10, e a partir da leitura destes versículos, eu quero então compartilhar com você algumas questões que devem ser refutadas e no final fazer a afirmação de qual deve ser a nossa verdadeira motivação. O texto de Apocalipse 7 diz assim: depois disso olhei, diz o João, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, multidão de todas as tribos, multidão de todos os povos. Eu vi uma grande multidão de todas as línguas em pé diante do trono e também diante do Cordeiro, e esta multidão estava com vestes brancas, segurando palmas em suas mãos, e clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e também ao Cordeiro. É óbvio que o livro de Apocalipse é um dos livros assim mais difíceis de ser não apenas interpretado, mas também de ser entendido. Alguns dizem que para fazermos uma leitura próxima da realidade do Apocalipse, a gente precisa de alguma forma se identificar como preterista, ou historicista, ou idealista, ou futurista, mas a grande verdade é que, independente da linha de interpretação que você vai adotar para ler o Apocalipse, uma coisa é fato: João, nesse capítulo 7, está relatando uma visão que teve. João está dizendo que na visão que recebeu, ele viu uma grande multidão, e nessa grande multidão existiam pessoas de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. João diz que essa multidão era tão numerosa que era impossível de contá-la, e João afirma na visão que teve que todos estavam em pé diante do trono em adoração ao Cordeiro, dizendo: a salvação vem do nosso Deus. Irmão, toda igreja é dirigida por alguma coisa, toda igreja é motivada por alguma coisa. Algumas igrejas são motivadas, ou são dirigidas, ou são iniciadas por algumas razões. Por exemplo, eu conheço igrejas que foram organizadas por razões nobres, mas eu confesso que algumas igrejas que eu conheço são igrejas que foram organizadas por condições ou motivações completamente inadequadas. Algumas igrejas são organizadas por uma questão de competição. Outras igrejas são motivadas a se organizarem por uma questão de orgulho denominacional. Existem igrejas que são motivadas a serem organizadas por necessidade de reconhecimento de um líder. Existem igrejas que, infelizmente, são organizadas a partir de uma dissensão, de uma divisão. Existem diversas motivações que dão origem à organização de igreja, mas eu penso que o ponto de partida para cada igreja que deseja cumprir com eficiência e eficácia a grande comissão de fazer discípulos para Jesus, eu penso que o ponto de partida é desfrutar de um crescimento saudável. E desfrutar de um crescimento saudável exige fazer a seguinte pergunta: por que nós existimos? Para que nós estamos aqui? Qual a nossa motivação em existir? Irmãos, nós precisamos saber a razão para a qual estamos inseridos neste contexto. Nós precisamos saber a razão para a qual fomos chamados por Deus para este tempo. A visão sobre a nossa missão enquanto comunidade de fé tem que ser uma visão clara, tem que ser uma visão definida,
tem que ser uma visão conhecida e absorvida por todos quantos estão conectados à nossa comunidade. Eu lembro de uma pesquisa que foi realizada alguns anos atrás no sul da Califórnia, e um consultor para igrejas trouxe o seguinte resultado. Percebam, esse consultor disse o seguinte: após fazer uma pesquisa entre membros de quase 1000 igrejas evangélicas, com a pergunta: por que a sua igreja existe? O resultado que eu adquiri foi o seguinte: 88% das pessoas que eram membros dessas igrejas disseram que o propósito de existência da igreja em que congregavam, o propósito de existência era tomar conta de seus familiares, tomar conta de suas necessidades, e apenas 12% disseram que a motivação, a missão, o propósito da igreja era ganhar pessoas para Jesus. Conseguiu compreender? O consultor perguntou para os membros de mais de 1000 igrejas: por que a sua igreja existe? 88% disseram: para satisfazer e atender os desejos do meu coração, para me sentir bem protegido dentro desse grande navio de prazeres. E apenas 12% disseram: a minha igreja existe para ganhar pessoas para Jesus Cristo, a minha igreja existe para ser um bote salva-vidas. O interessante nessa pesquisa, e mais incrível, não foi a resposta dos membros, mas o mais extraordinário foi a resposta dos pastores. Por quê? Quando foram questionados, os pastores das mesmas igrejas, quando foram questionados sobre a mesma questão, ou seja, por que a igreja que você pastoreia existe, os resultados foram exatamente opostos. Agora, 90% dos pastores disseram que a missão da igreja era ganhar pessoas, e 10% afirmaram que a missão da igreja consistia em tomar conta da necessidade dos seus membros, ou seja, uma grande discrepância entre os pastores e membros da igreja. Um grande divórcio de visão, um grande divórcio de motivação. Enquanto os líderes apontavam para o lado, os membros seguiam numa outra direção. A discrepância nesse resultado obtido por um consultor, a discrepância entre pastores e membros se deu pelo fato de que a missão da igreja, a razão principal da existência da igreja, não foi difundida de forma clara, não foi verbalizada, a fim de que todos pudessem saber a força que rege a igreja, para onde a igreja está indo, irmãos, em qual direção a igreja estava caminhando. É por isso que nós chegamos hoje, no final dessa conferência. Não é apenas uma conferência, nós teremos várias conferências na nossa agenda anual, nós teremos vários eventos, mas nenhum evento e nenhuma conferência receberá tanta força, tanta energia, tanto investimento financeiro como a conferência alcança. Porque existe hoje uma visão na segunda igreja. A segunda igreja tem uma visão. Nós não somos uma grande igreja com várias igrejas menores dentro do seu corpo. Não somos. Nós somos uma única igreja. Nós não temos dentro da segunda igreja várias comunidades pequenas, cada um com seu guru espiritual. Não temos. Nós somos uma única igreja, nós recebemos uma única visão, nós temos um único inimigo e nós temos um único objetivo a ser alcançado, que é ganhar pessoas para Jesus. Sabe, irmãos, se a nossa missão, se a nossa visão não ficarem bem esclarecidas, principalmente entre nós mesmos, nós incorreremos em erros que têm destruído milhares de igrejas ao redor do mundo. Eu estou com a minha família aqui na segunda igreja Batista de Campos 4 meses. 4 já? 4 meses. Sabe o que nós temos feito? Nós vamos fazer 5. Fevereiro, março, abril, maio. Vamos fazer 5. Sabe o que nós temos feito? Nós temos investido este tempo na reformatação da mentalidade de igreja dos nossos pastores. Porque os liderados são reflexos da liderança, e a liderança é pelo exemplo. A visão de Deus para uma igreja vem através do púlpito. Todos nós estamos sendo alinhados,
Todos nós estamos sendo nivelados a partir da visão que Deus tem derramado sobre a nossa comunidade. Nós não temos tempo a perder, nós não somos um navio de prazeres, nós não somos adoradores de estrutura, nós somos chamados para lançar botes salva-vidas, e os botes salva-vidas são as nossas células, a fim de pessoas sejam resgatadas do jugo, do domínio do pecado, da opressão do diabo, e sejam transformadas pelo poder redentor do sacrifício da cruz. Aleluia! Se a nossa visão e se a nossa missão não ficarem bem esclarecidas, bem definidas, principalmente para nós, incorreremos no erro que tem destruído milhares de igrejas. Irmão, planejar nossa agenda, eu sei que isso é louvável. Planejar nossas atividades, eu sei que isso é importante, porém, não será agenda cheia de programas, não será agenda cheia de atividades relacionadas aos vários ministérios que temos, que resultará no sucesso do cumprimento da missão. Você precisa entender isso. O que nos proporcionará um crescimento saudável é exatamente o nosso foco em relação à visão que Deus tem derramado sobre a nossa comunidade. Pode pedir aí a sua quentinha que eu vou até 3 da tarde hoje. Você está em casa, não pode sair. Na verdade, esse tem sido o tempo melhor de pregar, porque ninguém levanta para ir embora do culto. Que tipo de igreja estamos nos tornando? Que tipo de igreja nós estamos sendo? Qual a nossa motivação? Está entendendo aí, irmão? Se eu estivesse do outro lado da tela, eu estava dando glória a Deus, pulando na minha sala, dando assim um tapa assim, nos que estavam do meu lado. Desperta aí, irmão. Que tipo de igreja? Como eu disse no início, todas as igrejas são dirigidas por alguma coisa. Mas a segunda igreja, a nossa comunidade de fé, está caminhando para que direção? Qual está sendo a nossa motivação enquanto segunda igreja? Nós estamos nos tornando uma igreja dirigida por qual visão? Bill Hybels, em um dos seus livros, por exemplo, Axiomas ou Liderança Corajosa, Bill Hybels diz que visão é um retrato do futuro que provoca paixão no presente. Vou desenhar porque eu sei que é difícil de entender. Visão é um retrato do futuro que provoca paixão no presente, ou seja, eu não estou lá, mas consigo visualizar onde eu posso chegar. E porque eu sei que eu posso chegar lá, começo a me apaixonar hoje, trabalhar apaixonadamente hoje, para que eu possa chegar no futuro que eu já visualizei. João está tendo uma visão. A pergunta é: que tipo de visão nós temos? Toda igreja é motivada por alguma coisa. Eu vou dar aqui 5 exemplos de motivações de ser igreja e no final eu vou dizer qual a nossa motivação. Primeiro exemplo: existem igrejas que são motivadas ou regidas por tradicionalismo. Eu vou repetir, é isso mesmo. Existem igrejas que são motivadas ou regidas por tradicionalismo. Óbvio que quando eu falo de tradicionalismo, eu não me refiro à liturgia de culto. É óbvio que quando eu falo de tradicionalismo, eu não me refiro ao modo da igreja expressar sua devoção a Jesus, até porque existe uma grande diferença, conforme disse Chuck Swindoll, sobre tradição e tradicionalismo. Como ele disse, tradição é a fé viva dos que morreram, enquanto tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tem igreja que é regida e motivada por tradicionalismo. Quando eu falo de igrejas dirigidas ou motivadas por tradicionalismos, eu falo de igrejas que querem perpetuar o passado. Quando eu falo de igrejas dirigidas, motivadas, regidas por tradicionalismo, eu falo de igrejas que olham mudanças como uma grande ameaça. Irmão, para esse tipo de igreja, qualquer tipo de mudança é vista sob uma perspectiva negativa, até porque a frase predileta de membros que são motivados pelo tradicionalismo, a frase predileta é: nós sempre fizemos desse jeito e faremos até Cristo voltar. Está amarrado em nome de Jesus Cristo. Se nós nos tornarmos uma igreja regida por tradicionalismo, sabe qual será o nosso maior pecado, irmão?
O nosso maior pecado será estar agarrado em certas regras, em certos regulamentos, em certos rituais, que qualquer outra coisa, inclusive a vontade de Deus, será interpretada como algo secundário. Rick Warren, pastor sênior da Saddleback Church, sul da Califórnia, um dos pastores mais influentes e relevantes que nós temos neste século. Ele afirma com convicção o seguinte: tira uma foto, por favor, desse slide, grava aí no seu celular e todo dia antes de dormir leia esse slide. Rick Warren diz: o maior inimigo do nosso sucesso no futuro é o nosso sucesso no passado. Não é porque deu certo ontem que significa que dará certo hoje e nos próximos anos. O tempo muda, a igreja no jeito de ser muda. A única coisa que não muda é a essência. Na verdade, nós precisamos considerar se o que fazemos é bíblico ou se o que fazemos é cultural, porque igrejas que são motivadas ou regidas pelo tradicionalismo são igrejas que se agarram naquilo que é cultural. Elas dizem: nós sempre fizemos isso desse jeito, sem apurar se o que ela está considerando é puramente bíblico. Elas se agarram naquilo que é meramente cultural. Nós sempre fizemos até ontem. Eu me lembro que quando eu estava, de alguma forma, iniciando o ministério, e eu sempre abriguei no meu coração o desejo de fazer parte de uma igreja que não seja escrava de nenhuma outra coisa, senão escrava de Jesus Cristo. É óbvio que eu tomei as minhas pancadas, até hoje eu tomo. E quando terminou um culto pela manhã, numa igreja que eu pastoreava lá em São João de Meriti, uma irmã muito zelosa, vou dizer o nome dela, ela já morreu, você não vai conseguir falar com ela, não tem problema. Irmã Nair. Irmã Nair me parou na porta, apertou minha mão e disse assim: pastor, não se faz mais pastor como antigamente. Você entendeu, irmão? É óbvio que ela não quis me elogiar, ela quis me destruir. Ela disse para mim: pastor, não se faz mais pastor como antigamente. E ela disse isso por conta das mudanças que estavam acontecendo. Porque toda mudança gera conflito, porque mudança faz com que pessoas saiam da sua zona de conforto e abram mão da poltrona achando que é dela. Eu olhei para a irmã aí e disse assim: a irmã está correta, não se faz mais pastor como antigamente. Sabe por quê, irmã? Porque Deus hoje não precisa de pastor para antigamente. Uau! Fantástico. Nós não podemos ter uma motivação. Irmãos, é óbvio que a gente considera a história. É óbvio que a gente agradece por aqueles que viveram e aqueles que realizaram, até porque hoje nós colhemos resultado dos esforços que eles tiveram. Mas não é o fato de eu ter gratidão e consideração por aquilo que foi feito que eu tenho que perpetuar. Hoje Deus espera uma igreja para este tempo e não tem como ganhar a geração do século 21 com a mentalidade do século 16, irmão. Que tipo de motivação? Será que o que fazemos é bíblico ou será que o que fazemos é cultural? Porque se for bíblico a gente não vai mexer. Se for bíblico para a gente será inalterado. Mas se for cultural pode apertar o seu cinto e torcer o seu bico, porque nós vamos repensar e possivelmente nós vamos alterar. Não tenha dúvidas de que se não tivermos dispostos a vencer algumas lendas criadas, não tenha dúvidas de que se não tivermos dispostos a vencer algumas lendas inventadas, nós não acompanharemos as oportunidades de crescimento que Deus está soprando sobre a nossa igreja. Será que a nossa igreja é motivada ou regida por tradicionalismo? Mas existe uma segunda motivação. Igrejas que são regidas ou motivadas por personalidade. São igrejas em que a placa principal da igreja aparece o nome da igreja pequena e a foto do pastor bem grande. Igrejas que de alguma forma se tornaram personalísticas. O maior problema que existe nas igrejas regidas ou motivadas por personalidades é que elas deixaram de ser cristocêntricas e passaram a ser antropocêntricas.
Ou seja, o maior problema em igrejas regidas ou motivadas por personalidades é que Cristo, Jesus Cristo, o dono da igreja, deixou de ser a centralidade. E deixou de ser a centralidade não somente no culto, mas deixou de ser a centralidade também em todas as áreas da igreja. Em vez de Cristo, o homem assumiu o lugar de destaque. Irmãos, é óbvio que nas igrejas movidas, motivadas, regidas por personalidades, tudo gira em torno do líder. O propósito é o líder. É ele quem merece todos os aplausos, é ele quem merece todos os elogios, é ele que deve receber a glória por todo o sucesso obtido. Igrejas motivadas ou regidas por personalidades, o nome de Jesus quase não é mencionado. Por quê? Porque a adoração sempre está destinada ao líder espiritual. Enquanto eu for pastor na segunda igreja e Deus me permitir, você pode estar certo de que tão certo como Cristo vai voltar, a nossa igreja nunca será uma igreja que adorará personalidade humana. Todos os nossos pastores estão treinados. Nós não temos lugar de destaque na segunda igreja. Pelo contrário, se o auditório estiver lotado e gente para sentar, os primeiros que devem se levantar para servir ou disponibilizar os seus assentos são os nossos pastores. Se o estacionamento estiver lotado e a gente precisar botar carro lá dentro, os primeiros a retirarem os carros de vagas que não são cativas são os nossos pastores. Porque nós não somos uma comunidade motivada ou regida por personalidades. Enquanto eu tiver o privilégio, você pode ter certeza que eu vou me esforçar a conduzir você à adoração a Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais importante entre nós, aleluia. Ele é a presença mais desejada por nós. Irmãos, nós precisamos admitir que nós somos apenas instrumentos. Meu amigão da câmera, foca aqui para mim, por favor. Está vendo essa bateria aqui, irmão? Está vendo? Bonita, né? Muito bonita. Para que está servindo essa bateria agora, irmão? Para nada. Está aqui, parado. Toca a bateria. Ela não toca. Faz barulho, bateria. Ela não faz. Mas se o Brunão sentar aqui, pegar essas baquetas e começar a exercer a habilidade que Deus deu para ele, retirando um som perfeito dessa bateria, ela estará cumprindo a finalidade para a qual ela foi criada. O que eu quero dizer para você? Simples. Nós somos uma bateria. Nós somos um mero instrumento, nós não somos um instrumentista. Ninguém aplaude a bateria quando ela não está sendo manuseada por um bom instrumentista. Significa dizer que os aplausos por aquilo que é realizado não é para um instrumento, ou não são os aplausos, não são para o instrumento. Os aplausos são para o instrumentista. E você pode ter certeza que uma coisa que nós não somos, instrumentistas. Nós somos pedaços de madeiras, lapidadas, para serem manuseadas pelas mãos do verdadeiro instrumentista, Jesus Cristo, a quem merece receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Será que nós somos uma igreja, num terceiro momento, motivada por finanças? Será que essa é a nossa motivação? Tá acompanhando aí, irmão? Ou já cansou? Está acompanhando? Será que nós somos uma igreja regida, motivada pelas finanças? Eu fico abismado como existem igrejas que no início da sua caminhada eram igrejas, ou existiram, né? Eram igrejas que no início da caminhada eram direcionadas pela fé. Não levavam em consideração o orçamento que tinham, mas colocavam o pé sabendo que Deus iria colocar o chão. Mas eu também fico abismado que com o passar do tempo,
essas igrejas permitiram que o dinheiro assumisse o controle de tal maneira que tudo passou a ser racionalizado ao ponto de transformar a igreja num grande império humano, isso quando não transformam a igreja numa empresa particular familiar. Será que nós somos uma igreja regida ou motivada por finanças? Uma igreja motivada pelas finanças, a questão que paira ou que permeia a mente dos membros ou de cada pessoa preste atenção nisso. Numa igreja motivada ou regida por finanças, a mentalidade é: quanto isso vai custar? Essa é a grande pergunta feita nessas igrejas. Quanto isso vai custar? Porque para essas igrejas nada é tão importante quanto as finanças. Na verdade, nestas igrejas, o debate mais quente é sempre sobre orçamento, até porque o dinheiro assumiu o controle e a direção. Irmão, em nome de Jesus, olha para cá, nós não somos e não seremos uma igreja motivada por finanças, porque o dinheiro nunca poderá se tornar o fator controlador da segunda igreja. Irmão, o item principal para nós deve ser o que Deus quer realizar através das nossas vidas, apesar das nossas limitações financeiras. Nós não estamos aqui para produzir lucro, como diz o slide. A razão de existência da nossa comunidade de fé não deve ser quanto conseguimos economizar, mas sim quantas pessoas nós conseguimos alcançar. O nosso lucro não é financeiro, monetário. O nosso lucro é pessoas sendo resgatadas e transformadas pelo Evangelho de Jesus. Será que somos uma igreja regida ou motivada por eventos e programas? Já dizia um grande sábio popular que todo tipo de evento é vento e acaba com o tempo. Passa. Me permita dizer algo para você. Irmãos, como existem igrejas que estão concentrando as suas forças em produzir mega evento. Como existem igrejas que estão concentrando as suas forças em produzir assim mega atividades. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Me permite expor a minha impressão, não digo que ela é correta, mas é a impressão que eu tenho. É que a meta de algumas igrejas é manter o povo ocupado. Tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Sempre tem que ter alguma coisa acontecendo. Todos os dias da semana o povo tem que estar envolvido em alguma atividade. Mas a pergunta que eu faço é: com que propósito cada atividade é realizada? Esta tem sido a pergunta que todos os nossos pastores do time precisam responder. Quando eles apresentam na nossa reunião do time pastoral uma boa ideia, o que acha de nós fazermos isso? A pergunta que eu faço para eles é: quantas células nós vamos gerar a partir desta programação? Porque se o objetivo da programação não é cumprir a grande comissão, está fora da visão que Deus nos deu. Mas a igreja lá faz. Sim, a igreja lá faz porque ela recebeu uma outra visão. Deus usa todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de pessoa. O que não pode é a gente, enquanto segunda igreja, querer ser o tipo de igreja para todas as pessoas. Quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Sabe, irmão? Igrejas que são motivadas ou regidas por eventos, programas. Assim que um grande evento é realizado, outro já precisa ser divulgado. Existe muito trabalho, mas não necessariamente o resultado é produtividade. Irmão, uma igreja pode estar ocupada sem entender a razão para tamanha ocupação. Na verdade, como nós já aprendemos lá aqui mesmo em Apocalipse, quando Jesus escreveu para a igreja dos Efésios, é possível na ocupação perder a paixão. Mas eu preciso terminar porque você já está pedindo a Deus para Deus fechar a boca do leão. Então vamos lá, vamos terminar. Que tipo de motivação nós temos? Que tipo de igreja estamos nos tornando? Qual a nossa visão? Será que somos uma igreja motivada por tradicionalismo? Não.
Será que somos uma igreja motivada por personalidade? Também não. Será que somos uma igreja motivada pelas finanças? Óbvio que não. Será que somos uma igreja motivada por programas e eventos? Também não. E a pergunta que surge é: que tipo de igreja estamos sendo? Qual a nossa motivação? E eu repito, e eu digo, melhor dizendo, a nossa motivação, a nossa grande motivação, somos uma igreja regida por uma visão e por uma missão. Sabe, a Bíblia deixa bem claro e definido que planejamentos, preste atenção nisso, podem vir. A Bíblia deixa bem claro e definido que planejamentos, programas, eventos, personalidade, irmão, nada disso dura para sempre, preste atenção. Nada disso dura para sempre. Agora pense comigo, a missão de Deus para a igreja, ela sempre vai prevalecer. Ela vai prevalecer, irmão. É urgente resgatarmos a visão do que Deus quer que façamos. É urgente resgatar a visão que Deus quer que realizemos por meio da igreja chamada Segunda Igreja. Eu quero destacar a afirmação do texto. Você que está aí participando conosco e disse assim: ele leu o texto, saiu do texto, não voltou mais para o texto. Eu volto para o texto agora. A visão que Deus deu para João é de uma grande multidão. E eu quero destacar exatamente essa palavra que aparece no meio do versículo. João viu uma grande multidão, uma multidão que estava diante do trono e em adoração ao Cordeiro. Segundo o texto bíblico que lemos, uma multidão que não podia ser contada, gente de todos os tipos, lugares, pessoas que foram alcançadas pela mensagem de salvação em Cristo Jesus. A questão principal é: esta multidão que João viu, esta multidão já está formada? É óbvio que não. É óbvio que a multidão que João viu é uma multidão que está em construção. Ela está sendo construída ao longo dos séculos. Ela está sendo construída por meio da pregação do Evangelho. Todos os dias existe a oportunidade e a esperança de novas pessoas serem conectadas a essa grande multidão. Deus mostrou a visão para o apóstolo João. João não estava assim manifestando um mero desejo. João não estava como se dissesse: seria tão bom se isso acontecesse. Não, a visão que João recebeu de Deus nos mostra um retrato do futuro. Como eu disse no início, irmãos, nós precisamos ser consumidos pela visão, a visão de uma multidão redimida, uma multidão lavada pelo sangue do Cordeiro, uma multidão revestida com vestes brancas. Nós precisamos ser motivados pela visão de uma multidão em pé diante do trono e em adoração ao Cordeiro. Sabe, o meu objetivo no apagar das luzes dessa conferência, o meu objetivo é ser usado pelo Espírito Santo a fim de que o seu coração seja inflamado pela motivação correta. O meu objetivo é ser usado pelo Espírito Santo para que o seu coração seja inflamado pela visão de uma multidão reconciliada com o seu Criador. O meu objetivo é que o seu coração seja inflamado, incendiado pela visão de uma multidão que foi arrancada do domínio do diabo. A visão de vidas e mais vidas livres do poder do pecado, completamente livres da morte, do sofrimento eterno. Irmão, eu penso que Deus, nos dias de hoje, Deus está criando uma onda de pessoas completamente receptivas ao Evangelho. Irmão, nunca se teve tantas oportunidades para comunicar o Evangelho de Jesus Cristo como nos dias de hoje. Já está comprovado. Mais pessoas estão se entregando a Jesus hoje do que em qualquer outra época. Quando as portas dos prédios abrirem, nós tomaremos um susto, porque mesmo com as portas trancadas, a nossa igreja está crescendo. Aleluia! Tem gente se convertendo,
Tem gente se entregando a Jesus. Eu tenho que terminar. Posso dar um grito aqui de independência? Chega. Chega. Chega de igrejas voltadas para si mesmas. Chega de igrejas que não se importam com o que acontece do outro lado da calçada. Chega. Chega de igrejas estagnadas, igrejas que não alcançam pessoas. Chega de igrejas que não geram verdadeiros discípulos. Chega de igrejas que não mais influenciam. Chega. Chega de igrejas que perpetuam o passado e não se lançam para as oportunidades do presente. Chega! Chega de igrejas que constroem um altar de Baal, um bezerro de ouro, elegendo uma personalidade entre elas como sendo a mais importante. Chega! Chega de igrejas cuja motivação é saber quanto saldo tem na conta e não quantas pessoas estão sendo resgatadas. Chega! Chega de igrejas que fazem de suas programações e eventos finalidade última e não conseguem perceber que foram chamados para cumprir a grande comissão. Chega! Irmãos, Deus tem uma visão linda. Deus está derramando uma visão linda sobre a segunda igreja. Deus está nos dando uma visão, a visão de uma igreja viva, a visão de uma igreja apaixonada, a visão de uma igreja incendiada, a visão de uma igreja operosa, a visão de uma igreja profundamente comprometida com o reino, a visão de uma igreja que manifesta um discipulado profundo. Deus está derramando uma visão sobre nós. Deus está derramando sobre nós a visão de uma igreja que gera transformação no indivíduo, uma igreja que se volta completamente para o outro, uma igreja que compartilha, uma igreja que manifesta generosidade. Que visão magnífica! Eu tenho aprendido que as pessoas querem se unir à igreja. Eu tenho aprendido que as pessoas querem se envolver em uma igreja que sabe para onde está indo. Eu tenho aprendido que quando a igreja deixa claro o seu destino, eu tenho aprendido que a igreja, quando comunica de forma clara a sua visão, as pessoas ficam ansiosas para entrarem nesse Boeing. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que quando uma igreja mostra com clareza para onde está indo, as pessoas, elas se apressam no envolvimento, porque todos nós, sem exceção, todos nós procuramos algo que nos encha de significados, algo que nos dê direção. Ninguém gosta de embarcar num ônibus que está indo no sentido contrário ao desejado. E é por isso que a Conferência Alcance acontece. Porque todos os anos nós vamos reciclar a visão. E nós não vamos fazer isso para nos tornarmos repetitivos. Nós vamos fazer isso para manter acesa no nosso coração a chama da paixão pela visão que Deus nos entregou. Sabe, irmão, eu tenho certeza de que você não se arriscaria a entrar numa condução que você não sabe para onde está indo. Da mesma forma, se a nossa visão e a nossa missão enquanto igreja não forem bem esclarecidas, bem entendidas, jamais poderemos esperar que as pessoas se envolvam em nossas avenidas ministeriais. Termino a nossa conferência Alcance, dizendo para você a nossa visão. A partir de hoje, se você está conectado à segunda igreja, esse slide você vai precisar memorizar. Porque se eu estiver lá no Nordeste, Miriam estiver lá no Sudeste, se Robertinho estiver no Norte e Samuel estiver no Sul, independente, quando alguém perguntar qual comunidade você congrega e a pessoa disser segunda igreja, independente de onde estiver, a visão precisa ser comunicada da mesma forma. E quando alguém perguntar para que a segunda igreja existe, nós vamos responder: a nossa visão é alcançar pessoas através das nossas células, a fim de que cada pessoa seja transformada em discípula de Jesus. Esta é a nossa visão. É para isso que nós existimos. Qualquer outra coisa que não seja o cumprimento dessa visão não terá espaço na nossa comunidade de fé. Vamos ficar em pé. Fica aí em pé, irmão.
Confesso que eu falei, vamos ficar em pé, porque agora eu pensei que o auditório estivesse lotado. Que visão do futuro que provoca paixão no presente. Vamos orar. Nós não podemos terminar essa conferência como sendo mais um evento. Nós não somos uma igreja motivada e regida por evento. Nós somos uma igreja alimentada pelo combustível chamado visão. E a nossa visão é alcançar pessoas para Jesus. Se tem alguém na sua família, Naliel, precisando ser alcançado, pode ter certeza que será alcançado, porque essa é a nossa visão. Para isso que nós existimos como igreja. Se tem alguém dentro da sua casa agora que precisa ser alcançado, você pode ter certeza, nós vamos alcançar, porque uma célula vai chegar até você. Essa é a nossa visão. É por isso que você, líder de célula, está sendo encorajado a cadastrar sua célula. Já está disponível para você desde sexta-feira o QR Code aqui. Eu fiquei tão feliz quando o nosso pastor operacional me enviou, porque tem líder que está tão motivado, que cadastrou a célula dele 4 vezes. Isso significa que ele está absorvido mesmo pela visão. Então você que já cadastrou, não cadastre de novo, pelo amor de Deus. Mas que você ainda que não cadastrou, olha aqui, já que a visão foi comunicada de forma clara, deixa eu liderar e pastorear você. A visão de Deus para a segunda igreja não está em você, está nos seus pastores. Preste atenção. Eu não sei como você vai receber, mas eu não posso me eximir da responsabilidade de falar. A sua célula não é liderada da forma como você deseja. A visão não é sua, a visão é da comunidade. Logo, se você vive a sua célula sem convergir para a visão maior da sua comunidade, a sua célula está desconectada do corpo. Ninguém andará sozinho. Ninguém terá autonomia aqui dentro para fazer o que deseja fazer, porque a visão, Deus não está dando uma para cada um. A visão, Deus deu uma para todos. E a que Ele deu não é a que está com você, é a que está no púlpito. Porque Deus trouxe um pastor para a segunda igreja para pastorear a segunda igreja, não para ser pastoreado pelas múltiplas visões dos membros da segunda igreja. Essa conferência está sendo uma bênção, porque nós, time pastoral, estamos a 900 km por hora, como faz um Boeing 737. E tem combustível no tanque. Nós não vamos reduzir a velocidade, pelo contrário, nós estamos fazendo um convite para você entrar nesse Boeing e viver essa aventura conosco. Porque o resultado, eu vou dizer para você, o resultado é a visão de Apocalipse 7. Uma grande multidão de gente de todos os povos, línguas e nações em pé diante do trono e em adoração ao Cordeiro. Coloque a mão aí no seu coração. Peça ao Senhor para encher o seu coração agora com essa visão. Se você é motivado pelo tradicionalismo, peça ao Senhor para libertar você. Você está numa camisa de força. Se você é motivado por personalidade, peça ao Senhor para libertar você. Você está envolvido com idolatria. Se você é motivado pelas finanças, peça ao Senhor para libertar você, porque você é discípulo de Mamon. Se você está motivado por programa e evento, peça ao Senhor para libertar você, porque você é um mero ativista. Você precisa ser motivado, regido, alimentado pela visão. E qual a visão? A visão de que através da sua vida, na sua célula, novas pessoas sejam alcançadas pelo sacrifício da cruz. Enquanto nós estivermos ministrando essa canção, faça a sua oração e o Espírito Santo vai selar a sua decisão. Eu quero profetizar. E o termo é esse mesmo, irmão, profetizar. Eu quero com as minhas mãos erguidas profetizar um tempo de multiplicação abundante nas nossas células. Eu quero profetizar 4 semanas espetaculares de evangelização através da campanha de vacinação. Quero profetizar que as nossas células não serão meros grupos de entretenimento ou comunhão, mas as nossas células tornar-se-ão maternidades espirituais, onde novos bebês na fé serão gerados para a glória do nome de Jesus Cristo.